Paz, Senhor, povo de Deus, tudo bem? Tudo ótimo nesse dia. Espero que esteja tudo bem com vocês, né, gente? Que hoje tá um dia fresquinho, gostoso. O nosso Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que tava um calor, né? Que tava um sol para cada um, né, gente? Nesse calor, pelo amor de Deus. Aí Deus é tão lindo, tão bom, tão bom, tão bom, que quando ele vê que a gente tá assim, não suportando mais, ele vai lá e manda uma chuvinha, nossa, choveu a noite toda, que delícia, que maravilha, eu dormi maravilhosamente bem, muito obrigada, Senhor. Gente, vamos, porque hoje nós vamos comentar sobre Hebreus capítulo 11 e hoje nós vamos comentar sobre o quinto ponto, tá? Eu disse que era 9 pontos dentro só de um capítulo, gente. Hoje nós vamos comentar sobre o quinto ponto. Nós vamos comentar o capítulo 11, versículo 17 ao 19. Vai lá correndo, pega a sua Bíblia e já deixa o seu like, já compartilha esse canal, já se inscreve se você não for inscrito. Junte-se a nós, vem fazer parte desse povo que tá evangelizando o povo aí, assim, como é que fala? Discretamente, devagarinho, tá? Aí Deus tá trabalhando nisso aí, gente, graças a Deus. Bora lá. 17, Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Gente, aquele que recebeu as promessas. De novo, Abraão, né? Porque Abraão é o pai da promessa, é o pai da fé, né? Gente, ele recebeu a promessa. O Senhor fez a promessa para ele que ia dar para ele Isaque, né? E pela fé, Abraão ofereceu o seu filho, ele ofereceu a sua promessa, ele ofereceu a única coisa que ele tinha, ele ofereceu ele para Deus pela fé, gente, pela fé. Aí você fala, como assim, por quê? Vamos ler o 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. 19. E daí também, em figura, ele o recobrou. Entendeu, gente? Quando diz assim, ó, ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Como assim? Pela fé, Abraão ofereceu a sua promessa. Isaac era o filho da promessa, porque Isaac foi concebido já, Abraão já tinha 100 anos e a Sara já tinha 90. Penso que quando ela ganhou ele, ela deve que tinha uns 91, 92 por aí. Então, Isaac era o filho da promessa. Isaac era aquele filho assim que não tinha como, não tinha condições de ter ele. Mas como o nosso Deus é o Deus do impossível, eles tiveram Isaac. E Isaac era o filho da promessa porque o Senhor disse que da descendência do Isaac, que o Senhor disse que seria da descendência do Isaac, que viria tudo pela descendência do Isaac, Abraão ia povoar a terra. Então ia começar por Isaac. Então o Senhor pediu para Abraão Isaac como sacrifício. Leva Isaac para o sacrifício e mata ele, me oferece ele em sacrifício, me oferece a sua única fonte de vida que você tem para povoar a terra. Como que você vai progredir, como que você vai crescer e multiplicar se você não tiver alguém para continuar a sua história, se você não tiver alguém para ter sua continuidade? Porque os nossos filhos, eles são as nossas continuidades, a gente vai e eles ficam, né? Por isso que na Bíblia está escrito que Deus é pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, filho e neto. Entendeu? Então é assim, os nossos filhos são a nossa continuação. Nossos netos são a continuação dos nossos filhos. E era por isso que Deus ia progredir, crescer e multiplicar através da vida de Abraão. Mas ele ia começar por Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. Como que você vai pegar o filho que Deus prometeu povoar a terra através dele e matar ele? Como que ele vai deixar descendência se ele morreu? Não tem como. Eu penso que se fosse nós, eu ia falar assim, o Senhor me deu filho para depois o Senhor tomar, porque hoje a gente via falar isso. Se você tem um filho e aí você perde aquele filho, você não se conforma, você acha que Deus foi mal com você acha que Deus fez maldade por ter tomado o teu filho, você não pensa que aquilo ali era para um bem maior, que Deus tem propósito naquilo. Tudo que acontece em cima do céu e embaixo da terra tem um propósito. Deus tem o seu propósito. Deus nunca perde
as estruturas, Deus nunca perde as estribeiras, Deus sempre tem tudo programado, tudo certinho, Deus sabe o que faz. Todo mundo fala isso, Deus sabe o que faz, como um ditado, não, realmente Deus sabe o que faz, isso é verdade, na prática e quando a gente fala, Deus sabe exatamente o que faz, por mais que tem coisas que doam, que machuca a gente, que rasga a gente por dentro, que acaba com a gente, mas Deus sabe o que faz, lembre sempre-se disso, Deus sabe o que faz. E foi isso que Abraão se fiou. Abraão confiou em Deus e falou, Deus sabe o que faz. Deus é Deus para ressuscitar. E Deus pode ter me pedido ele, mas se ele morrer, Deus é Deus para ressuscitar ele de novo. Entendeu? Então, Deus falou, Abraão, leva seu filho para sacrificar. E Abraão pegou o filho dele, não questionou, subiu um monte e foi sacrificar com o seu filho, levando o seu filho, levando o seu servo, sabendo que só ele sabia o que ele estava indo fazer. O resto estava indo porque já ia, levando o seu filho. Quando chegou lá, o seu filho perguntou, pai, cadê o cordeiro? O que é que nós vamos apresentar? Deus proverá para si o cordeiro, entendeu? Deus proverá. O tamanho que era a fé de Abraão, gente. Ele falou, Deus proverá. Gente, se pegar seu filho e levar ele para você mesmo tirar a vida dele, aquilo ali que era o seu único bem maior, o seu único filho que você tinha, o filho da promessa, né? E ele era da promessa, que ele tinha filho com a outra. Mas o Isaac era o filho dele com a Sara, a mulher da vida dele, a mulher dele que ele escolheu, a mulher da juventude dele, que dividiu ele uma vida inteira, que não podia dar filhos, e o único filho que ela pôde dar para ele, Deus pediu, Deus deu e depois tomou. Meu Deus, como é que pode isso? Não, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que faz. E foi por isso que Abraão confiou nessa promessa. Abraão pegou o seu filho, levou, e quando chegou no monte, na hora certa que ele foi, gente, ele mandou deitar o Isaac, ele deitou o Isaac, amarrou o Isaac, e o Isaac não saiu vazado. Porque se fosse meus filhos, eles tinham rachado fora, eu ia pegar eles para sacrificar, mas não, fala a verdade, né? Tamanha era a obediência de Abraão, que aquilo, o seu filho é o seu reflexo. Tamanha a obediência de Abraão com Deus, que Isaac obedeceu. Ele falou, deita, o Isaac deitou, e ele foi e armou o altar, deitou o Isaac, que naquela hora o Isaac teve consciência de que o cordeiro seria ele, né? Então, ele deitou o Isaac, na hora que ele imolou o machado. Quando diz imolou, ele quer dizer levantou o machado para descer no filho dele. Deus bradou do céu e falou, não faça tal coisa, cordeiro ali, né? A coisa que Deus é top de linha. Deus não ia deixar ele chegar a tal ponto. Deus estava testando a fé dele, entendeu? Então, gente, por isso que hoje a gente olha e fala, Senhor, eu quero a fé de Abraão, a paciência de Jacó. Vocês entenderam? Porque, gente, a fé desse povo era incrível, incrível, incrível. Mas a de Abraão era demais, gente, era demais. E ele confiou no Senhor Jesus, confiou em Deus. E Deus foi assim, mais uma vez, fez um milagre extraordinário na vida dele. Que ele olhou, Deus colocou o cordeiro lá. O cordeiro foi imolado. Deus recebeu o sacrifício de Abraão. Isaac voltou para casa e deu continuidade àquilo que o Senhor tinha prosperado, que o Senhor tinha proposto para ele fazer. Isaac foi lá e deu continuidade, aonde tudo se fez, as pessoas, né? Como é que fala? Que Abraão é nosso pai, deu a descendência de Isaac, né? Aí a descendência de Isaac cresceu, multiplicou e por aí vai, chegamos até nós hoje. Então, gente, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O nosso Deus é o Deus de ontem, de amanhã, de agora, é o Deus que fez, é o Deus que faz. O nosso Deus é o Deus que tudo que a gente tem fé e confia nele, ele faz, gente. Ele faz porque ele é Deus de hoje e de agora. Ele é Deus de ontem e ele é o Deus de amanhã. Ele é o nosso Deus, ele é o dono de tudo, de todas as coisas. Então, gente, se você pedir alguma coisa para Deus, tenha fé, gente, que ele é Deus para realizar. Tá? Nunca duvide do nosso Deus, nunca ponha ele em prova, nunca faça barganha com ele e confia nele que o mais, ele tudo fará por você, meu querido. Confia, tenha fé, peça a Deus fé, porque a fé, gente, é o firme fundamento das coisas que não se vê,
mas se espera, tá? Que o Senhor te abençoe neste dia, que corra tudo bem na sua vida, na sua casa. Eu abençoo sua casa, sua família. Em nome do Senhor Jesus, tenha um dia abençoado e a paz do Senhor, e fiquem com Deus.